A paz do Senhor para os irmãos. Hoje vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 9 e o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, trabalhando ali naquela alfândega, ao ouvir o chamado de Jesus, ele não questionou nada, ele logo seguiu a Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, Jesus não quis trabalhar só. Ele convidou 12 homens para trabalhar com ele. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 2 até o 4, está escrito, ou seja, registrado, o nome de cada um desses homens que foram chamados discípulos e logo depois foram chamados também de apóstolos. Jesus preparando aí o seu ministério, iniciando, ele precisou trabalhar com algumas pessoas e convidou esses 12. É um bom exemplo para mostrar para nós que ninguém trabalha só, né? Tem que ter os companheiros de trabalho e compartilhar os serviços, e assim a coisa fica melhor, porque com união o serviço rende mais. Louvado seja Deus. Vejamos os nomes de cada um dos discípulos que Jesus convidou para trabalhar com ele. Nós temos aqui em nossas mãos o nome de cada um. Vamos olhar aqui nas Sagradas Escrituras, que diz assim: um deles era Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado por Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que depois traiu Jesus. Foram esses os trabalhadores que começaram a ajudar Jesus no seu ministério. Já até Jesus precisou de ajuda, né? Louvado seja Deus. É coisa boa para a gente meditar nesta manhã, quando estou gravando esse vídeo, né? Mas é para meditar manhã, de noite, meia-noite, de madrugada, toda hora é hora de meditar na palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. E olhando aqui, eu escolhi assim falar de três convites. Três convites porque sabemos que a Bíblia é cheia de convites, Jesus salvando, Jesus convidando almas, Jesus convidando o povo para fazer parte do reino de Deus, e esses convites eles são eternos, eles são constantes. Mas eu quis assim dizer que eu qualifiquei aqui uns três para ficar mais fácil de eu meditar com os irmãos acerca desses convites, mas os convites assim mais visíveis, mais principais. Assim eu dividi assim esses três. Eu vou citar para nossos amados companheiros que assistem nossos vídeos, eu vou citar esses três que eu escolhi aqui como foco para eu fazer aqui a minha pregação, né? Louvado seja Deus, a nossa humilde pregação. O primeiro convite que eu considerei aqui foi esse de Mateus. Quando Jesus ia passando, e Mateus estava trabalhando na sua alfândega, e nós sabemos que quem trabalha em alfândega é um trabalhador público. É o caso de Mateus, conhecido também como Levi. E ele estava trabalhando ali quando Jesus passou, que chamou, ele logo seguiu. Aí eu considero esse um dos primeiros convites, né? Sabemos que tem muitos, mas para fazer minha pregação, eu considerei este o primeiro convite, Jesus chamando os seus discípulos para ajudá-lo na sua obra, né? Depois foram chamados de apóstolos. E este convite feito a Mateus, e ele não rejeitou de jeito nenhum, e depois em seguida veio os demais discípulos que eu já citei aqui.
E depois, o segundo convite que eu também anotei aqui para desenvolver a minha pregação, ele está em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Mateus 11, 28 até o 30. Eu considero assim um segundo convite, simplificando assim a minha pregação, porque o tempo é pouco, né? Mas veja bem, o segundo convite, que está em Mateus 11, 28 a 30, é onde Jesus disse, no versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aí, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O versículo 29 diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E o 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Vejamos aí este segundo convite. O primeiro começou chamando pessoas individuais, Mateus, depois Pedro, Tiago, etc. Mas esse já não é um convite individual. Esse convite aqui, olhando aqui e vendo que tem a palavra todos, esse convite é para todos nós. Esse convite, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, esse convite me alcançou, esse convite alcançou você, esse convite alcançou a Alemanha, esse convite como é que diz? Esse convite também chegou aos Estados Unidos. Esse convite foi globalizado e este convite foi para todos os homens, pessoas de todas as raças que estiverem com os pés pisados aqui nessa terra, está incluído nesses todos. Portanto, todos estão convidados a correr para os pés de Jesus para aceitá-lo, para ter direito à salvação, ter direito à vida eterna. Todos estão convidados a chegar-se a Jesus para alcançar a vida eterna. Só Ele pode salvar, só Ele salva. Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui que tem um terceiro convite, conforme assim as minhas anotações aqui para facilitar a minha pregação, né? O terceiro convite, ele está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, que diz, E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha aí que coisa boa. Tomar de graça da água da vida. Quem quer tomar de graça da água da vida, corre logo para os pés de Jesus. Devemos fazer como fez aquela mulher samaritana, né? Jesus ofereceu para ela uma água que disse que ela nunca mais teria sede. E ela aproveitou e tomou mesmo dessa água e viveu, e ainda pregou para as pessoas que era da sua família, os seus vizinhos. Ela pregou, virou-se assim uma missionária, né? E ela levou a palavra a todo mundo ali da sua região, quebrou aquele problema de samaritano não comunicasse com os judeus. Jesus desmanchou todo esse negócio e a vitória foi certa para aquela mulher e para todos que depois disso ouviram ela pregar a palavra do Senhor e dizer, encontrei o profeta que contou a respeito de toda a minha vida. Louvado seja Deus. Então, amados, o primeiro convite, começando com Mateus aceitou. O segundo convite, que foi para todos, nem todos conseguiram aceitar ainda, mas com certeza muitos ainda vão correr para os pés de Jesus, fazer como nós fizemos, né? Ir para os pés de Jesus, senão a vida se perde por aqui mesmo. A pessoa já fica perdido no mundo, mesmo caminhando, andando, trabalhando, mas se não tiver com Jesus no coração, ele continua assim, uma pessoa assim incompleta. A vida